A gente vai falar de um assunto muito importante. Quero, inclusive, parabenizar meu diretor, porque a sugestão da pauta foi dele. A gente vai falar da urina. Quando a urina demonstra que pode estar ocorrendo algum problema. Vocês já vão entender. Para quem chegou agora, eu mostrei na abertura do programa, inclusive algumas amostras que a gente tem aqui. Vocês vão entender tudo. Bom, ele veio pela primeira vez no Você Bonita. Ele que é urologista e pesquisador, Dr. Daher Shadi. Acertei? Bem-vindo! Prazer tê-lo aqui. Prazer é meu. É árabe, né? Libanês, né? Libanês, muito bem. Daher Shadi. Muito bonito, mas eu conferi com as meninas a pronúncia antes, porque para ficar certinho. Bem-vindo. Obrigado. Muito obrigada, achei a pauta muito legal. Sei que a Fuse, nossa coordenadora, é quem está produzindo a pauta. E a gente vai abrir com um vídeo para a gente começar a demonstrar. O primeiro vídeo, diretor, é aquele que mostra o sistema, né? Sistema urinário. Então vamos lá. Doutor, fique à vontade para suas explicações. Pare o vídeo quando quiser. Vamos lá. Bom, aqui a gente tem uma ilustração mostrando o rim e alguns principais pontos na função dele, que é a filtração do sangue. Então a gente foca, claro, na parte urinária, mas a parte urinária é um metabólito do sangue. A gente precisa do rim, o rim é um grande filtro. Praticamente todo o sangue do organismo passa pelo rim e dali ele consegue eliminar os metabólitos, que são as substâncias que precisam ser eliminadas do organismo, e forma a urina. Então, o componente da urina é tão importante porque a gente sabe, ali mostra o que realmente está sendo eliminado pelo rim. Olha só. O rim, nesse complexo esquema aqui, ele consegue mostrar, nessa ilustração, como que o sangue passa para a parte externa com a formação da urina, os metabólitos do sangue. Olha que e aqui é um diagrama que quem estiver assistindo, a gente que já fez o vestibular ou os médicos mais novos que estão estudando, cansam de ver essa figura aqui, que é justamente essa transformação de metabólitos que estão dentro do sangue para a formação da urina e vice-versa. Por quê? Porque primeiro o sangue passa todo por esse filtro e aí volta para a corrente sanguínea aquilo que deve permanecer no corpo e vice-versa, é eliminado o que deve ser eliminado. Quando isso não ocorre de uma maneira adequada, que temos os problemas. Então, aí que vale a pena a gente comentar um pouco. Por quê? Muito legal, o vídeo muito bacana. Uma coisa importante, Carol, é que as pessoas não notam muito bem o próprio corpo, a coloração da urina, por exemplo, que é o caso. Às vezes a gente toma mais cuidado em olhar o que está no nosso celular, no computador, do que o nosso organismo. Eu estou dizendo isso porque muitas vezes as pessoas chegam no nosso consultório com problemas que estão se arrastando, às vezes meses ou anos, e demoram para detectar. Então aqui é um alerta importante. A mensagem principal aqui é notem o corpo e notem a coloração da urina. A urina, da mesma forma como a pele, que manifesta muito das nossas doenças, a urina também. Então, a urina, claro, mostra doenças relacionadas ao rim, relacionadas à bexiga, ao canal da uretra, mas também mostra alterações do corpo. Então, muitas vezes a gente tem uma doença que não é na parte renal e pode ser manifestada lá. Na urina. Exato. Vamos aproveitar então que você tocou nesse assunto para a gente reconhecer algum problema. A gente viu como isso funciona, daqui a pouquinho tem outro vídeo, mas essas amostras aqui estão muito interessantes, porque é o seguinte, daqui para cá, assim, a gente pode colocar como grau de saudável de estar, né? Esse é mais saudável que esse, do que esse. É isso, essa é a ordem. Sim, mas nós temos sempre que aceitar uma certa variação. Por exemplo, de temperatura, a gente ingere menos líquido, ou no calor, a gente acaba transpirando mais, então concentra mais. Então, essa graduação aqui, muitas vezes, ela ocorre por uma variação natural de temperatura e de ingesta hídrica, mas também pode significar alguma doença, mesmo sem essas colorações mais estranhas. Então, mesmo uma coloração um pouco mais escura
na urina já pode significar alguma alteração, principalmente, e aí é o importante as pessoas notarem o quanto estão ingerindo de líquido durante o dia, porque imagina que você ingira bastante líquido e tenha o hábito de ter uma urina mais clara, como essa primeira. Tá. E um dia acorda com uma urina desse extremo aqui, mesmo ingerindo a mesma quantidade. É estranho. Opa, precisa ficar atento. O contrário também. Quer dizer, imagina que a pessoa tem o hábito de ter uma cor mais escura na urina, começa a ingerir mais líquido e ela não clareia. Quer dizer, aqui a gente deixa essa mensagem para ficar atento, mas também ingerir mais líquido. Se você tem uma urina principalmente mais agora, escura, né, doutor? Porque no inverno o pessoal para de beber exato, água. a gente não tem tanta sede, a sede ajuda a gente a lembrar. Se a gente não tem essa sede, a gente precisa conscientemente, voluntariamente, tomar mais líquido. Agora, tem uma ressalva que é o seguinte, as pessoas que têm problemas cardíacos ou renais, elas não devem exagerar nem para mais nem para menos. Tá. Então, tem um limite mínimo e um limite máximo, porque senão sobrecarrega. Senão seria fácil a gente dizer, toma o máximo de líquido que você puder conseguir e vai ser melhor. Para maioria, sim, então, mas nem problemas todos. renais e cardíacos também. Isso, exatamente. Agora, vamos colocar uma primeira imagem que a gente tem, e eu aproveito para entrar num assunto ligado à urina que é importante. Além da coloração, daquilo que a gente está vendo todo dia, o odor. Tem urina que tem um odor, assim, que nota-se muito longe. Às vezes, isso pode também comprometer, isso também é um fator importante a ser observado. Não pode ter odor a urina? Não, pode. É claro que é importante, da mesma forma que eu comentei a respeito do hábito da pessoa de ver a urina dela com uma certa coloração, se houve uma mudança, então a mudança que é o mais importante. Tá. Então a pessoa tem características principalmente de ingesta de alimentos e a concentração dela, claro, e a pessoa tem o hábito de ter um odor X que ela conhece. Tá. Então aqui, por exemplo, imagina que a urina esteja um pouco mais concentrada e ela vai ter um odor um pouco mais forte pela própria concentração da urina e aí não é doença nenhuma. Tá. Mas se ela aumenta a ingesta hídrica, quer dizer, ela percebendo que está mais concentrada, que está com odor mais forte, aumenta a quantidade de líquido e o odor continua, aí precisa ficar bem atento e investigar. Tá. Vamos para a primeira imagem, que aqui a gente está fazendo cada um, né? A gente tem aqui a amostra aqui na mesa e a gente tem aqui também para o pessoal visualizar. Quando a urina está totalmente transparente, assim como a gente está vendo, ou como no nosso primeiro caso aqui na mesa, fique tranquilo, despreocupado que está tudo bem? Quase, ou nem sempre? Quase, exatamente. Existem algumas alterações que fazem com que o rim produza muita urina. Então isso é um pouco mais raro, ainda bem, mas é uma produção excessiva. Às vezes essa produção excessiva é por uma descompensação de uma doença clínica. Então essa alteração não é uma alteração urológica. Urológica que a gente diz é que é da parte da eliminação da urina. Tá. É uma causa ou nefrológica, que é o próprio rim que está doente, ou do próprio organismo antes do sangue chegar até o rim. Então, por exemplo, um dos exemplos é o diabetes, quando ele está descompensado. Então, a pessoa quer urinar muito. Ela tem muita sede, toma muito líquido, muito mais do que o necessário. O rim pode ter algum grau de lesão que permite essa formação maior de urina com essa coloração quase transparente. E isso requer um cuidado muito, muito importante. Olha que interessante, então é bom também estar atento quando está nesse tom. Vamos aproveitar e colocar uma perguntinha que chegou do público? Vamos ver quem escreveu pra gente. A Sara, beijo pra você, linda foto. Sempre tenho dúvidas ao fazer exame de urina. Devo fazer a higienização primeiro, antes de colher o material ou não? Diga lá. Bom, Carol, essa questão é importante porque muitas pessoas têm a impressão que quando a gente chega no laboratório para colher o exame e solicitam que façam uma higienização, que não é o habitual quando a pessoa vai urinar normalmente, ela tem a impressão que aquilo vai alterar o resultado do exame. E não altera, pelo contrário. Um dos exames de urina é um exame que faz a cultura da urina para analisar qual bactéria que está causando, por exemplo, uma infecção urinária, que é um dos motivos que pode alterar a coloração da urina. Tá. E aí a gente tem bactérias na própria pele.
Se a gente não eliminar essas bactérias que não tem nada a ver com a bactéria que está causando a infecção urinária, pode haver uma confusão e o médico utilizar um antibiótico não adequado. Entendi. Então, a higienização deve ser feita antes da coleta da urina. Com certeza. Até um dos motivos de não fazer exame de urina em casa, ou se for fazer, o laboratório levar o material adequado para ser feita a coleta adequada. Perfeito. Então, Sara, agora, sem dúvidas, tem que fazer, então, a higienização. Vamos para a próxima imagem que a gente tem aqui, que é uma urina amarela, quase transparente. Essa também é algo que a gente pode ficar despreocupado, que é considerado normal. Sim, essa é uma coloração que não é tão exagerada, digamos, mas a gente pode dizer que a pessoa está se esforçando em tomar bastante líquido e aí vem algumas questões preventivas que até já comentaram aqui, que é a respeito da prevenção das pedras no rim, que é o cálculo urinário, e das infecções urinárias. Então, aí tem uma coloração boa para a gente ter como parâmetro. Então, quando o paciente está com uma infecção urinária, que ele começa a sentir a ardência que eu citei há pouco, tenta urinar e não consegue, a famosa cistite, né? Nesse caso, vamos colocar então a próxima imagem, diretor. A urina muda de cor? Ela fica mais escura na infecção urinária? Ela, além de mudar de cor por questão de densidade, ela pode ficar turva. Então, independente da densidade em relação à quantidade de líquido que a pessoa tomou, ela pode também ficar turva. Então, pode ser um amarelo claro turvo, pode ser um amarelo escuro turvo. Não tem aquela transparência da urina habitual. A prevenção é para a gente evitar esse quadro. Se a pessoa já está com sintomas de ardência, aí é um pouquinho mais difícil a gente conseguir, só aumentando o líquido, eliminar a infecção se ela já se instalou. Agora, existe um outro tipo de cistite, que é uma cistite não infecciosa. Essa cistite quer dizer uma inflamação sem infecção. Quando isso ocorre, a gente pode eventualmente conseguir melhorar os sintomas só com o aumento da ingesta de líquido. De líquido, por isso fala, então tem que beber muita água quando está com a cistite, com essa sensação, porque a gente não sabe se tem ou não a bactéria, né? Exatamente. Então vai bebendo, se não passar, tem que procurar um médico para fazer o exame. Agora, tem um remédio, eu não vou falar o nome dele aqui, mas que a mulherada conhece e que normalmente deixa na gaveta, porque vem a infecção urinária bem assim, 10 da noite, 11 da noite, e aí é horrível, né? Claro. A pessoa passa mal, você não consegue urinar, e aí tem um remedinho que ajuda a relaxar. Concordo. Esse remédio, a gente pode tomar antes de falar com o médico para dar um alívio, doutor? Com certeza. É importante sabermos disso. Os remédios que são sintomáticos, então esse, por exemplo, que você está comentando, um dos mais comuns é um que altera a coloração da urina também. Então, não é para se assustar, porque a coloração da urina vai estar alterada por causa do remédio, não por causa do problema. Mas é importante a gente tentar tratar de forma sintomática, quer dizer, aliviar os sintomas sem utilizar um antibiótico, porque se utilizar um antibiótico antes de fazer o exame de urina, a gente não vai ter o parâmetro de qual bactéria que era, qual que era o melhor antibiótico para aquela situação. Então, os sintomáticos, que são os analgésicos e os anti-inflamatórios, devem ser utilizados com certeza. Agora, com uma ressalva que muitas vezes a gente mascara um pouco o sintoma e a pessoa no outro dia tem que trabalhar, tem que fazer alguma coisa que vai atrasar o seu dia e acaba não indo ao pronto-socorro, colher o exame. Uma coisa boa foi que, apesar de dar mais trabalho, a gente não pode comprar mais o antibiótico sem a receita, por esse motivo, porque as pessoas, para a infecção urinária, era muito comum a pessoa ter um nome ou dois de antibióticos que sabem que servem para a infecção urinária. Vai lá e toma. Isso faz com que as bactérias se tornem mais resistentes. Uma hora não vai se tornar, não vai eliminar mais aquela bactéria. Perfeito, grande, lembrou muito bem. A gente vai colocar um vídeo aqui para mostrar como é que o cérebro manda esse recado, como é que isso acontece, então, no nosso sistema urinário. Vamos ver, a bexiga, como é que tudo funciona. Isso tem até a ver com a questão dos sintomas urinários numa infecção. Por quê? Porque o habitual é a gente deixar a bexiga encher para mandar um sinal para o cérebro através da medula, e existe esse reflexo. Estou aqui mostrando que manda esse sinal, que é um sinal pelos nervos que inervam a bexiga, chega até o cérebro, aí tem um reflexo que
induz a bexiga a contrair. Tá. É claro que quando esse reflexo é ativado, existe um sistema de inibição. Então, a gente está ocupado, a gente não está no banheiro, a gente inibe esse processo. Então, a gente só sente a vontade de urinar, mas a bexiga não contrai. Perfeito. Por que as crianças ou os idosos conseguem ter bastante dificuldade, às vezes acabam sofrendo com isso? Porque essa inibição é difícil. Então, principalmente na criança, ainda não está bem formado o sistema neurológico, não consegue inibir, vem à vontade, ela tem que sair correndo ou escapa. E quando tem a bactéria envolvida, o que acontece? Quando tem a bactéria, mesmo a pessoa já adulta que tem o controle, também tem essa dificuldade. Por quê? Porque qualquer quantidade menor de urina é o suficiente para ativar esse sistema neurológico. E aí faz com que aqui a bexiga enchendo, faz com que a bexiga contraia antes da hora. Quer dizer, em vez de caber os 300 a 500 ml que a gente consegue ter na bexiga de urina, com 100 ml já é solto esse aviso. Entendi. E aí a pessoa, principalmente nas mulheres, a pessoa vai ao banheiro e tem uma quantidade pequena, mas estava com uma sensação que isso aí a gotinha, né? Você fala, não, mas eu todo mundo já teve isso? Acho que toda mulher já teve infecção urinária, a famosa cistite. Agora, vamos falar desses dois exemplos que estão aqui, porque são exemplos que a gente pode dizer assim, se preocupe, isso é grave. Perfeito. Isso é grave. Você disse tudo, Carol. As pessoas, claro que nessa situação... Deixa eu botar eles aqui assim, então. Nessa situação que a gente comentou mais de desidratação e de hábitos de vida, as pessoas precisam ficar alertas a esses pequenos detalhes. Então, que escureceu a urina mesmo tomando bastante líquido, são problemas menores. Mas o que não pode acontecer, quer dizer, se a gente for lembrar alguma coisa dessa nossa conversa, alterou a coloração da urina, principalmente para o vermelho, não pode ficar em casa, não pode deixar de investigar. E às vezes a investigação não ocorre no pronto-socorro. Por quê? Porque o pronto-socorro ele vai tentar investigar o que é de mais urgente, que é a infecção. E aí tem um detalhe importante. É totalmente diferente quando a gente tem um sintoma urinário importante, como você comentou, de cistite, de ardência, de dor, de aumento da frequência urinária, com a urina avermelhada, e quando a gente tem a urina avermelhada sem esse sintoma. Sem sentir nada, então, pode acontecer. Quanto maior a quantidade de sintomas, por incrível que pareça, costuma ser menos grave. Entendi. Então, quando a gente tem um sangramento na urina e não teve nada de cistite, se preocupe, não se contente a um exame de pronto-socorro que vai investigar a infecção, que é o mais urgente. Perfeito. E aí o médico vai ter um exame dizendo para a pessoa, você não tem infecção. Você tem. Depois continue a investigação com o seu médico. E nesse caso aqui, que é marrom, né? É isso. Então, urina marrom. A gente escolheu essas duas colorações, Carol, porque até para nós, da área médica, não é muito fácil diferenciar. Aqui, claro, está bem evidente, mas imagina misturar as duas coisas. Sim. Por quê? Porque são totalmente diferentes. Na coloração mais amarronzada, essa coloração muitas vezes quer dizer uma alteração que não está no rim. Não está no rim, nem no trajeto da urina, nem na bexiga. Por quê? Porque quando a gente fala de sangue, a gente sempre se preocupa de um sangramento do rim ou um sangramento do trajeto do rim até a uretra, que pode ser no canal, na bexiga, e ali pode ter câncer, pode ter uma algum hemorragia? tumor. Normalmente a hemorragia é causada nesse trajeto ou por uma neoplasia, um tumor, ou por uma pedra no rim ou no trajeto. Então, essas são as causas mais comuns. Quando não tem o sintoma, né, que é o que eu estou dizendo. Agora, quando tem o sintoma da cistite muito claro e tem o sangramento, a maioria das vezes é por causa da cistite. Não tem nenhum tumor ali. Agora, quando a gente não tem sintoma e tem alteração da coloração, pode ser qualquer um desses fatores que eu comentei. Tem que procurar. Exatamente. Urologista. Agora, com a coloração amarronzada, normalmente não está relacionado àquela parte do sistema urinário e está mais relacionado a alterações do organismo. Uma delas é muito comum a gente ver e as pessoas acabam não conhecendo, é uma alteração das vias biliares, que é do fígado e da vesícula. Por incrível que pareça, as pessoas
esquecem um pouco de comentar essa questão, mas que é importante, que aí tem mais a ver com a especialidade de gastro, mas é muito importante porque as pessoas vão, às vezes, no urologista, dizendo que a urina está amarronzada, ou, claro, às vezes confunde um pouco porque parece alaranjado. Às vezes é algum problema gastro? Isso, aí é um problema relacionado à vesícula, não é um problema muito simples de resolver, mas tem a ver com a icterícia, que é a coloração amarelada dos olhos, e ali tem que investigar com certeza pedra na vesícula ou tumores na vesícula. Então está relacionado à icterícia, que até uma fase adiante, aí a cor da pele também fica mais amarelada. Olha só, então notou também essa mudança, fique atento. Tenho que encerrar, né, diretor? Tá muito bom. Deixa eu só fechar com uma... a gente separou umas perguntinhas que eu até deixei aqui no meu celular para eu não esquecer. Olha, levantar durante a noite para fazer xixi, quem levanta toda a noite, isso é normal? Você me lembrou num assunto importante que é para os homens, que a gente não falou muito aqui. Então, o homem que tiver infecção urinária precisa investigar, diferente da mulher, que é muito mais comum. Então, acordar à noite também tem a ver com isso, porque é mais comum em homens e tem a ver com a próstata. Nas mulheres é mais raro. Então, homens que levantam mais tranquilo. Investigar em relação com a próstata, mas tem que investigar. Tem que investigar. Porque não é tão normal. É comum, mas um dos problemas comuns da próstata é o problema maligno e não benigno. Entendi. Importante, isso inclusive em jovens. Exato. Vamos para a próxima. Então, muito bom, tem várias aqui. Quando a gente nota, então, que a urina está escura, notamos esse grau aqui. Bora beber muita água. Isso. Tem que aumentar a ingestão de água. A primeira medida é se habituar a tomar mais líquido para prevenir essas doenças e reparar se a cor da urina dá uma clareada e volta ao normal ou não. Se persistir essa coloração, aí não tem dúvida, precisa investigar. E para fechar, as gravidinhas que vão no banheiro toda hora, meu Deus, que loucura, mas é normal, né, doutor? Exato. A grávida, é o contrário, ela tem trabalho de muitas vezes urinar, ela precisa ficar muito atenta à infecção urinária, porque como o próprio útero comprime a bexiga, cabe menos, ela precisa urinar mais vezes, às vezes não é tão fácil ela detectar se ela está com a infecção urinária. Então, se ela já aumentou a frequência urinária e de repente aumentou mais ainda, ou veio um sintoma de incômodo, é importante investigar, porque grávida precisa tratar de infecção urinária. Porque pode levar a trabalho de parto, né? Exatamente. Doutora, arrasou. Parabéns. Gente, claríssimo. O diretor amou. Um beijo para a Fuzi, nossa coordenadora, que foi quem produziu essa pauta. Parabéns, 100%. Tudo que nós precisávamos estava aqui e todas as informações muito claras. Muito obrigada. Já te convido a voltar, porque tem muito assunto importante. Se você quiser, faça uma sugestão para que a gente traga de novo o urologista e pesquisador, Dr. Daher Chad, aqui no Você Bonita. Muito obrigada. Até a próxima, doutor. Até. E vamos ficar ligados, né? Tem que ficar ligado.